Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Bom, para quem está aqui comigo ao vivo, boa noite, claro. Mas para você que está me assistindo no YouTube, enfim, sinta-se abraçado também. Eu sou o Lincoln Rodrigues e hoje nós vamos começar o nosso terceiro encontro para falar sobre sexualidade humana a partir da cosmovisão bíblica. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o segundo ato da grande história. No encontro passado, nós falamos sobre criação, Gênesis 1 e 2. E hoje, nós vamos conversar sobre a queda. Onde foi que deu ruim? Nós vamos conversar um pouco sobre Gênesis 3 e os efeitos catastróficos do pecado. E, para a gente começar, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. E esse encontro, falando sobre a queda, nós vamos dividi-lo em dois, tá bom? Então, nós vamos dividir esse encontro em dois, tá? Então, na verdade, nós teremos um encontro a mais do que previsto inicialmente. Então, nós teremos 6 encontros, porque eu até estava aqui organizando o material, a aula mais cedo, e a queda é uma parte da história cuja explicação é muito extensa e muito detalhada, tá? Então, requer um pouco mais de tempo ali na queda. Vocês vão perceber que nós teremos 2 encontros para falar sobre a queda, e depois, em um encontro só, a gente resolve redenção e consumação, e no nosso último encontro nós vamos falar diretamente sobre aconselhamento bíblico, como pegar a cosmovisão bíblica, a antropologia bíblica e aplicarmos num aconselhamento bíblico cristocêntrico, tá? No encontro passado nós falamos sobre criação, então a gente falou sobre um monte de coisas, nós falamos sobre estrutura, direção, nós falamos sobre adoração, nós somos seres litúrgicos, nós somos seres criados para adorarmos a Deus, adorarmos o nosso Criador, nós somos adoradores no DNA, tá? Então, esse foi o propósito para o qual ele criou a humanidade, tá? E hoje nós vamos falar sobre queda. Mas antes de falar de queda, nós precisamos conversar um pouquinho sobre Êxodo 3. Por que Êxodo 3? Porque Êxodo 3 é uma passagem muito importante e é a passagem que vai falar sobre Moisés se encontrando com Deus na sarça ardente. E olhando para esse episódio de Moisés e a sarça, a gente vai ver que esse episódio ele vai falar para nós sobre a identidade humana. Nós falamos aqui desde o início que a sexualidade ela é uma expressão da nossa identidade. E nessa passagem de Êxodo 3, a gente vai perceber como que a gente consegue entender ou compreender a identidade humana aqui. Então, quem é o ser que aparece para Moisés ali na sarça, lá em Êxodo 3? Aliás, quem que é Moisés, gente? Vamos lá. Moisés é um playboy. Moisés era um playboy que, olha, se tem alguém que deu uma sorte lascada foi Moisés. Por quê? Porque todo mundo conhece a história, Moisés era para ser morto, né? E aí, por graça divina, afinal de contas, tudo está debaixo do plano de Deus. A filha de Faraó se compadece daquele bebezinho, naquele cesto, rio abaixo, e então ela acolhe, ela adota, ela pega esse bebê lindo que é Moisés, e para poupar a vida de Moisés, ela deixa Moisés com sua família biológica durante os primeiros anos de vida de Moisés, e logo depois Moisés vai para onde? Para o palácio de Faraó. Então, Moisés, ele é um playboy. Moisés, ele foi educado ali no palácio. Moisés, ele foi criado com tudo do bom e do melhor.
né? E Moisés, embora ele tenha ido para o palácio, Moisés continua, enfim, vendo o povo, né, tendo contato com o seu povo, o povo hebreu, né? E um dia tem um furdunço ali no meio dos hebreus, quando Moisés, numa das andanças de Moisés lá, para o seu povo de origem, e aí Moisés vê um soldado egípcio oprimindo, batendo, né, em um hebreu, e Moisés vai lá e mata esse soldado egípcio. Por conta disso, Moisés ele fica com medo de Faraó, né? Nossa, o que Faraó vai fazer comigo? E Moisés, então, ele foge. Quando tem esse episódio de Moisés, que Moisés mata o cara, Moisés tem 40 anos. Quando Moisés se encontra com Deus na sarça, Moisés tem 80. Ou seja, 40 anos se passaram desde quando Moisés matou o cara para esse episódio de Êxodo 3. E é interessante, galera, porque 40 é um número muito sugestivo na Bíblia. Vai aparecer muito. 40 anos de Moisés, desde sua saída do Egito até o encontro com Deus. 40 anos o tempo em que o povo peregrinou no Egito. 40 anos foi o tempo desde a promessa de Caleb até Caleb lá e tomar posse ali da terra que foi prometida para ele. Então, 40 anos é um número que vai surgir muito ali ao longo da Bíblia. Mas, enfim, chega esse dia e a gente vai para Êxodo 3, perdão. Moisés está lá pastoreando o rebanho do sogrão, Jetro, ali, belezinha. E, de repente, o anjo do Senhor aparece em uma chama de fogo ali no meio da sarça. E Moisés fica intrigado, porque a sarça estava ali pegando fogo, mas ela não se consumia, né? Aí a música, né? E a sarça pegou fogo e não se consumiu. Êxodo 3, lembra aí. E aí Moisés, ele fica intrigado e ele começa a se aproximar da sarça, né? Poxa, como assim? Negócio pegando fogo aqui e não continua ali intacto, bonitinho. E aí Moisés, ele vai se aproximar então dessa sarça, porque, poxa, por que isso não está queimando, né? E aí, quando Deus viu que Moisés ia se aproximar da sarça, né? Porque ela não queimava, Deus chama Moisés no meio da sarça. E aí Deus vira e fala: Moisés, Moisés. Quando Moisés ouve, ele já percebe: opa, isso aqui é diferente. E aí Moisés fala: opa, estou aqui. E Deus vai falar algo para Moisés muito interessante, porque Deus vai virar para Moisés e vai falar o seguinte: olha, Moisés, não se aproxima. Aliás, fica onde você está e tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é Terra Santa. Vejam só, essa afirmação inicial de Deus com Moisés, ela é muito importante. Por quê? Porque Deus não quer que Moisés se aproxime dele de qualquer jeito. Se Deus não quer que Moisés se aproxime dele de qualquer jeito, Deus não quer que nós nos aproximemos dele de qualquer jeito. E mais, nós não devemos também nos aproximarmos desse tema da sexualidade humana de qualquer maneira, tá? Então, nós precisamos saber onde nós estamos pisando. E aí, Deus ele vai se revelar então para Moisés, vai falar para Moisés que ele é o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. E quando Moisés então ouve que quem estava na frente dele era o Deus dos seus antepassados, Moisés então ele cobre o rosto. Moisés ele tem reverência. Moisés ele tem medo de olhar para Deus, tá? Por que Deus se identifica para Moisés como sendo o Deus dos seus antepassados? Porque Deus não quer que Moisés confunda ele com mais ninguém. Deus, ele está revelando: eu sou o Deus de Jacó, de Isaac e Abraão.
E aí, é claro que na cabeça de Moisés já veio a memória. Opa, esse é o Deus que a minha família biológica comentava. O que está diante de mim, aliás, quem está diante de mim é o Deus dos nossos antepassados. Moisés, ele entende isso, ele cobre o rosto com medo de olhar para Deus, né? E porque ele se lembra de quando ele viveu com sua família biológica, né? Que comentava sobre Deus, que comentava sobre Yahvé, né? Aqui nessa passagem, a passagem vai continuar, né? Vai continuar desenrolando a história e tal, e a gente não tem, quando a gente vai lendo, dando continuidade a essa leitura de de Êxodo, perdão, 3, a gente vai ver no desenrolar da história que a gente não tem nada o que achar sobre qualquer coisa, qualquer tema, seja isso sexualidade, seja identidade, seja qualquer outro tema, tá? E isso vai ficar mais claro daqui a alguns versículos. Assim como Moisés tirou as sandálias dos pés e cobriu o rosto diante de Deus, nós precisamos nos achegar até Deus com reverência também, tá? Quando Deus chama Moisés, antes de começar a gravação, nós estávamos conversando com o pessoal e nós estávamos comentando sobre a questão de, às vezes, ter dias que nós queremos entregar o crachá. E sabe de uma coisa, galera? Às vezes, tem dias que nós nos sentimos tão indignos diante de Deus, tem dias que a gente tem meio que uma crise de identidade e fala, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor, para pastorear uma igreja? Quem sou eu, Senhor, para liderar um departamento? Quem sou eu, Senhor, para começar um grupo de discipulado? A gente tem essas crises de identidade e quando a gente olha para o versículo 11 aqui de Êxodo 3, a gente vê que Moisés ele também teve uma crise de identidade. Porque quando Deus fala para Moisés que ele quer usá-lo para libertar os hebreus da opressão egípcia, a primeira pergunta que Moisés faz para Deus é: Senhor, quem sou eu? O que estava na cabeça de Moisés quando ele perguntou isso para Deus? Senhor, eu não sou qualificado para essa missão. Senhor, eu matei um homem. Senhor, eu tenho sangue nas mãos. Senhor, eu tenho um passado podre. E quantas pessoas se sentem incapazes de exercerem o chamado que Deus confiou em suas mãos por causa do seu passado, ou por não se sentirem aptas, ou por não se sentirem dignas de exercerem a vocação, o chamado de Deus para sua vida. Muita gente, galera, muita gente, muita gente. E é aqui que está o pulo do gato, porque quando Moisés vai falar quem sou eu, Deus vai responder Moisés não respondendo quem Moisés é. Deus vai responder Moisés falando quem ele é. Deus ele vira para Moisés e fala assim: olha, eu vou estar com você. Pode ficar certo disso, tá? E quando você tirar o povo do Egito, vocês vão me adorar nesse monte. Vocês vão me adorar aqui, onde você está agora. Moisés, talvez ele estivesse esperando uma resposta que explicasse a sua identidade, sabe? Só que, ao invés disso,
Deus fala para Moisés sobre quem ele é. Por quê? Qual que é a grande sacada aqui? Nós falamos logo no primeiro encontro que a nossa identidade, ela não deve ser baseada naquilo que nós compreendemos sobre quem somos, que é o que a gente chama de ego-referência. Assim como a nossa identidade também, ela não deve ter como referencial o que os outros pensam de nós. A nossa identidade deve ter como referência Deus. A nossa identidade está em Deus. A nossa história, ela só pode ser entendida adequadamente se nós linkarmos a nossa história à história da salvação, às Escrituras, ao plano redentivo de Deus. Então, quando Moisés pergunta para Deus quem sou eu, e Deus, ao invés de falar para Moisés, Moisés, você é fulano de tal, ciclano, Deus fala dele, o que Deus está revelando ali é que não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que a gente pode fazer, não é sobre quem nós somos, ou sobre o que a gente pode fazer. É sobre Deus. Porque Deus tem uma história maior. Porque a nossa história, ela está inserida nas Escrituras. Então a nossa identidade não é realmente sobre nós mesmos, não. É sobre Ele. Se a gente voltar no encontro passado, a gente vai ver que nós fomos criados para adorarmos a Deus. Nós somos seres litúrgicos, religiosos, adoradores por natureza. Por quê? Porque a nossa história, a nossa identidade, o nosso coração, a nossa mente, ela está apontada para Ele, para Deus. A obra, ela é de Deus quando ela redunda em culto ao próprio Deus. A obra é de Deus quando a adoração é voltada para Deus, não para mim, não para os outros, não para alguma coisa, mas para Deus. E isso ajuda demais alguém que enfrenta problemas na área da sexualidade. Por quê? Porque a melhor ajuda que nós podemos dar para alguém que enfrenta problemas dessa área é entendendo a história dessa pessoa e fazendo ela entender que ela só consegue assimilar, entender quem ela é, o seu propósito, olhando para Deus. Porque isso sim é uma ajuda cristocêntrica, isso sim é uma ajuda bíblica. Do contrário, a gente vai oferecer para alguém que enfrenta problema nessa área, a gente vai oferecer uma ajuda humanista. Uma ajuda que não precisa de Deus. Uma ajuda que é só entender o ser humano ali como tal. A pessoa que é madura na fé é aquela que reconhece a sua dependência total, integral e a todo instante de Deus. A pessoa que é madura na fé, ela tem a sua vida em Deus e ela se contenta, se satisfaz na sua graça. E olhando para a continuidade da história, a gente vê que Deus não responde Moisés da maneira que Moisés imaginava, e Deus insiste, porque Moisés vai falar, tá, tudo bem, o Senhor está me dizendo que vai me usar para libertar o meu povo da opressão de Faraó. Beleza. Agora, quando eu chegar para o meu povo e falar para vocês, olha, o Deus dos meus antepassados me enviou para vocês para libertarem. E se a galera lá perguntar, qual que é o nome desse Deus? O que eu vou dizer para ele, Senhor? E Deus vai falar para Moisés o seguinte, eu sou o que sou. É isso que você vai dizer. O eu sou me enviou a vocês. O que Moisés está dizendo
aqui? Moisés está falando o seguinte: ô Deus, me dá um nome. Me dá alguma coisa para eu te identificar para o meu povo. E Deus fala: não, Moisés, você ainda não entendeu. Você quer me reduzir a uma caixinha da sua compreensão de identidade. Mas não. Isso não cola comigo. Isso não funciona. Eu sou o que sou. Aliás, é isso que significa o nome de Deus em hebraico, né? Yahvé, Yahweh. Grande eu sou o que sou. Então, quem é o ser que está se apresentando ali a Moisés, então? É Deus. É Deus que está se apresentando a Moisés. É Deus que está falando com ele, apresentando os seus próprios atributos para responder à pergunta de Moisés: quem sou eu? Para responder à pergunta de Moisés, que está tentando ali entender a sua identidade. O que Deus está falando é: Moisés, a sua identidade, ela está em mim. A sua história, ela está em mim. A sua vida, ela está em mim. O seu caminho está em mim. O seu futuro está em mim. E é isso que Deus está falando com a gente, galera. Por isso que não tem como nós entendermos a nossa identidade, a nossa história, desacoplada da história maior. É por isso que, longe de Deus, o ser humano vai continuar tentando encontrar saciedade nas coisas terrenas e não vai encontrar. Não vai mesmo. Ele não vai conseguir responder a pergunta: quem sou eu? Porque a resposta não está nele, a resposta não está na razão, a resposta não está. Não. Nós entendemos quem somos entendendo quem Deus é. Se nós entendemos quem Deus é, nós entendemos a nossa identidade. Nós entendemos quem nós somos. É isso que Deus está falando com Moisés, em Êxodo 3. E essa passagem ela é essencial para a gente entender esse lance da nossa identidade, tendo como referência a Deus. Até o referência. Então, o eu sou o que sou, o grande eu sou, é quem se apresenta para Moisés ali naquela sarça. E responde à crise de identidade de Moisés, falando dele próprio. E não de Moisés. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus inteligente, sagaz, supremo. Deus é maravilhoso. E aí, então, a gente volta para a queda. Onde foi que deu ruim? Gênesis 3. A catástrofe, a desordem cósmica. E a queda, ela tem uma marca emblemática, porque a gente já começa com a serpente colocando dúvida no coração de Eva acerca de Deus. Que doideira, né? Que doideira. Porque a serpente vai virar para Eva e vai falar: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo? O diabo sempre tem essa conversinha. É é a mesma pergunta, é o mesmo objetivo. Ele só vai sofisticando ainda mais com o tempo. O que o diabo faz?
ele lança uma dúvida no nosso coração na tentativa de gerar uma mágoa nossa com Deus. E aí o diabo começa, né? A serpente começa, né? Foi isso mesmo que Deus disse, Eva. Ele disse para vocês não comerem nenhuma das árvores do jardim. E Eva, oh meu Deus do céu. E Eva vai, explica para a serpente: não, serpente, não é isso não. Ele pode comer de qualquer fruta aqui, das árvores, né? A única árvore que nós não podemos comer o fruto é a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva ainda explica para o diabo. E aí o diabo, na astúcia dele, ele começa a colocar Deus como mentiroso naquilo que ele disse para Eva e para Adão sobre não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal sob pena de morrerem. Então o diabo vira para Eva e vai falar: não, só, deixa eu te falar um negócio. Você não vai morrer, não. Pode comer, tá? Pode comer. Ele falou isso para você, Eva, sabe por quê? Porque ele sabe que no dia que você e Adão comer desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Ele está falando para vocês não comerem porque ele não quer que vocês sejam como ele. Ele tem medo de que vocês sejam como ele. Ele falou isso para vocês. Nossa, mentira. É mentira dele. Vai lá, bobinha, come. O que o diabo está falando para Eva, na verdade, é que Deus não quer que ela e Adão desfrutem o melhor da vida. Porque desde o início, tá? O diabo, ele sempre reconhece Deus. O diabo sabe quem Deus é. O diabo sabe da soberania de Deus, sabe dos atributos de Deus. Ele reconhece isso. Ele reconhece o envolvimento de Deus com a gente. Só que, para distorcer, o diabo, ele coloca Deus como o ruim da história. Ele tenta ludibriar a gente colocando Deus como mal, para que a gente fique magoado com Deus, se distancie de Deus e a gente negocie os atributos divinos. E quando então Adão e Eva comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles sucumbem à tentação de serem como Deus. Porque quando a serpente fala, pode comer, fica tranquilo, você não vai morrer não, tá? Tranquilo, tá falando isso aí, mas... Eva olha, poxa, essa árvore tá aí, né? Os frutos dela são, olha só, é, talvez, talvez depois que eu comer esse fruto, vou viver coisas novas, né? Talvez ele não quer o melhor para mim mesmo. Porque se ele quisesse, ele deixaria eu comer o fruto dessa árvore. Por que só ela que não, né? E aí, quando eles comem do fruto, os olhos deles se abrem. Eles ficam com vergonha. Eles se escondem.
E eles percebem que a maior tragédia da história e que atingiu todo o universo, toda a criação, aconteceu naquele momento. Um único ato que mudou a direção da estrutura criada por Deus. E aí, né, claro, quando eles perceberam que eles estavam nus, eles juntaram as folhas de figueira para se cobrir e tal. E percebam, galera, todas as vezes que a gente peca, o nosso sentimento é o mesmo sentimento de Eva e de Adão quando eles pecaram. Podem perceber. É um sentimento de quê? Culpa, vergonha, querer se esconder de Deus. Isso quando a gente não atribui a culpa em outra pessoa. Não, Senhor, eu pequei, mas eu pequei porque fulano de tal. Não, Senhor, eu pequei mesmo, mas eu pequei porque aconteceu isso, 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 isso. Aqui a gente já vê o ser humano terceirizando responsabilidade aqui, em Gênesis 3. Então, o pecado, galera, se a gente pudesse resumir o pecado em uma única frase, a gente pode resumir o pecado como mudar a direção da estrutura criada por Deus. Deus falou para Eva e também para Adão: não comam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o primeiro mandamento da história. Primeiro mandamento da Bíblia. Não comam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o primeiro mandamento. Era não comer. Eles comeram o fruto. O que eles fizeram? Eles deram uma direção contrária à direção estabelecida por Deus, de não comer o fruto daquela árvore. É Deus falar A e a gente fazer B. É Deus falar Y, a gente Z. Entendeu? E é aqui, galera, quando o pecado entrou no mundo, é aqui que começou a ideia de nós sermos separados de Deus. É aqui. Como o ideal para o mundo, né? É aqui, em Gênesis 3, que começa a era do ego humano, tentando substituir Deus. O ato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, galera, não é uma simples desobediência. O recado que Adão e Eva estão passando para Deus é: Deus, nós não queremos a sua mediação para conhecermos e experimentarmos as coisas. Nós queremos ser autônomos, nós queremos ser independentes. Nós queremos viver a vida à nossa maneira. Nós não queremos seguir direção nenhuma que foi colocada pelo Senhor. Comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tem uma mensagem profunda. É uma declaração teológica isso. Então, a partir daquele momento, o homem começa a querer viver a vida sem Deus. Se antes Deus era referência, agora o homem ele vai seguir guiado pela autonomia da razão. Não, pela razão eu vou tomar as melhores decisões. Eu não preciso de uma divindade transcendente para isso. O que a serpente fez aqui, quando ela lançou dúvidas sobre o coração de Adão e Eva, o que a serpente fez
foi apresentar um outro mapa, um outro caminho, uma outra bússola, um outro óculos. Quando a serpente indaga Eva e Eva ela cai nessa mentira da serpente, isso tem efeitos, isso tem consequências. Por que isso tem consequências? Porque o pecado, galera, ele afetou 4 coisas, basicamente. O que o pecado afetou? Primeiro, o pecado ele afetou a forma como nós vemos a Deus e nos relacionamos com Ele. Então, a primeira coisa que o pecado afetou, a nossa relação com Deus. Segunda coisa que o pecado afetou, o modo como nós nos vemos. Por quê? Porque antes, em Gênesis 1, quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam nus, do mesmo jeito. Só que eles não tinham vergonha de estarem nus. Quando eles comem do fruto e os olhos se abrem, eles passam a olhar para o corpo e ter vergonha do seu próprio corpo. Eles se olham e eles se veem de uma maneira distorcida, galera. É uma distorção de identidade mesmo. É uma crise sabe? Uma distorção de imagem mesmo. Ao sentirem vergonha de quem eles eram, como criação de Deus, como imagem e semelhança de Deus. Eles tinham vergonha daquele corpo. Então o pecado afetou a forma como a gente se vê. O pecado ele afetou a forma como a gente vê e se relaciona com o outro. Por quê? Porque quando Deus então vai se encontrar com Adão, e Adão está lá escondidinho junto com Eva, e Adão vai meio que tentar justificar, o que Adão fala? Não, é verdade, Senhor. Olha, perdi, casa caiu, deu ruim. Mas aqui, Senhor, eu comi, mas eu só comi por causa da mulher que tu me deste. Isso só aconteceu o que aconteceu por causa da mulher que tu me deste. Adão ali já terceirizando culpa. Efeito do pecado. Outro efeito do pecado. A corrupção da criação, a corrupção da terra. Por quê? Porque, como consequência da queda, agora a mulher passaria a ter dores de parto e o homem teria que trabalhar dobrado para conseguir viver da agricultura, da terra. A terra foi amaldiçoada ali. Então, a terra geme em dores de parto por causa do pecado, efeito do pecado. E pior que os efeitos do pecado é que a serpente, ela enganou a humanidade com o argumento de que o ser humano pode ser quem ele quiser. De que o ser humano não precisa de Deus. De que o ser humano pode viver uma vida independente de Deus e ainda sim viver. Que o ser humano pode, inclusive, ser Deus. E o resultado dessa mentira da serpente é um novo sermão, um novo pregador, uma nova narrativa, um novo culto. A queda, galera, o pecado, ele alterou a ordem do culto. Porque se antes o homem
adorava a Deus, se antes o homem ele voltava o seu coração, a sua mente, a sua vida em toda a integralidade para Deus, agora não. Agora ele adora a ele mesmo. Agora, o Deus do homem é o próprio homem. E a partir daí é que começa o lance da idolatria que a gente comentou no encontro passado e que a gente vai conversar mais no próximo encontro. É aqui que deu ruim, galera. Não era para ser assim. Não era. Os perrengues, essas coiseradas todas que nós vemos, tristeza, violência, sabe? Dor, sofrimento, pobreza, desigualdade, injustiça, tudo é feito da queda, galera. Nós estamos vendo países em conflito uns com os outros. Pessoas sendo assassinadas todos os dias. Pessoas passando fome, pessoas não tendo o que comer. Pessoas vivendo em condições desumanas. Por que isso acontece? A culpa é de quem? Pecado. Pecado, galera. Pecado. Pecado, ele entrou no mundo. O diabo precisava de uma única fagulha, ou de uma única fresta, de um grãozinho de areia de porta aberta, para que ele entrasse e fizesse a bagunça. E foi o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O ídolo do homem passou a não ser mais Deus. O Deus da humanidade passou a não ser mais Deus. O Deus do coração humano passou a ser ele próprio. E no encontro que vem, na próxima quarta, nós vamos conversar mais sobre os efeitos da queda e vamos aprofundar falando da idolatria e nós vamos ver como que a idolatria ela atua. E como que Deus faz para quebrar essa idolatria do coração humano. Nós vamos ver que o caos está instalado. Queda, pecado, moiou. Mas isso não significa que é o fim. Isso significa que Deus agora ele vai colocar o seu plano em prática para reconciliar a humanidade e a criação com ele. Quando a gente entende, galera, os efeitos da queda e a gente traz isso para o campo da sexualidade, a gente percebe que uma das consequências da queda é o homem achar que ele pode ser o que quiser.
E isso inclui usar a sexualidade da forma que ele quer. Se a gente fizer uma comparação com Adão e Eva e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e trazer para o campo da sexualidade, a gente pode trazer da seguinte forma: Deus criou a sexualidade para ser desfrutada num contexto de casamento. A sexualidade é para ser desfrutada num contexto de casamento entre um homem e uma mulher, para que eles multipliquem, para que eles desfrutem do prazer do ato sexual, mas acima de tudo, antes de multiplicarem, terem filhos, antes de se darem prazer um ao outro, a sexualidade ela foi feita por Deus para adorá-lo e glorificá-lo. A partir da queda, o que o homem faz agora? Foi isso mesmo que Deus disse, que a sexualidade ela só pode ser desfrutada dentro do casamento entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica. Foi isso mesmo que Deus disse? E aí a pessoa, no primeiro momento, até, não, sim, tal. E aí o que Satanás faz? Não, é isso. Você pode usar a sua sexualidade do jeito que você quiser. Quem falou que você só pode desfrutar da sua sexualidade no casamento? Quem disse que você não pode desfrutar da sua sexualidade você estando solteiro, garotinho? Hã? Quem disse isso? Quem disse que você não pode sair por aí beijando todo mundo? Quem te falou isso? Quem disse que você não pode fazer sexo fora do casamento? Quem te falou isso? Quem te disse que você. Quem te disse que o sexo é só para o matrimônio? Quem disse que você não pode também fazer sexo fora do casamento? Quem disse? Quem disse que o sexo foi criado para ser desfrutado entre um homem e uma mulher? Ele pode ser desfrutado entre um homem e outro homem. Ele pode ser desfrutado entre uma mulher e outra mulher. Quem disse? Faça o que você quiser. Qualquer maneira de amor vale a pena. Seu corpo, suas regras. Seu corpo é livre para fazer o que você quiser dele. Olha a narrativa da serpente aí, ó. Olha a narrativa da serpente. A mesma coisa. Colocando em dúvida. Falando para você, não, não é assim, não. Ah, guardar o seu corpo em santidade? Não, só. Oh, não vai acontecer nada com você, não, só. Aproveite sua vida, ó. Essa fase de juventude passa rápido, hein? Oh, não perde tempo, não, hein? Perde tempo, não, hein? Aproveita, hein? E aí a gente começa a ouvir a narrativa da serpente na escola, na universidade, no trabalho, nos nossos círculos sociais mais diversos, né? A serpente continua atuando da mesma forma, galera. Pegando algo que Deus criou e colocando dúvida na nossa cabeça, para que a gente caia no conto da serpente e se afaste da direção dada por Deus na criação. Pecado é você se afastar do propósito original do Criador. Propósito é você pegar algo que Deus criou e dar uma direção diferente da sua cabecinha. Porque a sua identidade não é definida por Deus, a sua identidade é definida por você mesmo. Ninguém vai dizer quem sou eu é que me conheço, eu é que sei quem eu sou, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu vou botar para quebrar, papai. É isso aí. E o pior, galera, é que isso gera marcas.
Isso gera muitas marcas. Pessoas que comprometem uma vida inteira por causa de escolhas, de estilos, de modos de vida equivocados, sabe? Então, Deus nos chama para que nós, jovens, possamos não apenas falar de Jesus, mas que nós possamos dizer para outros jovens: não caia na mentira da serpente. Não se deixe enganar. A verdade não está na serpente. A verdade, ela está em Cristo. E essa verdade só pode ser conhecida através de um coração transformado e regenerado pelo Espírito Santo. É isso, meus amigos. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o episódio de Jesus se encontrando com a mulher samaritana, lá em João 4, e nós vamos ver sobre idolatria nessa passagem de Jesus, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática da idolatria que é consequência da queda, tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas, dúvidas, quiserem fazer algum comentário, desabafo, fiquem à vontade, pessoal. Pode perguntar, Michele. Oi, boa noite a todos, Pai do Senhor. O que eu tenho para falar é que o inimigo, ele tentou distorcer a minha identidade por um tempo, né? E aqui na nossa igreja a gente passou por um processo chamado cura da alma, que é aquele, não sei se vocês conhecem Tânia Tereza, ela tem esse ministério, né, do cura da alma, e veio uma missionária de São Paulo, e muitas coisas se abriram na minha mente. E o que o inimigo usou para tentar me parar e parar o meu ministério foi os meus traumas. Eu passei por muita coisa no meu passado e os meus traumas fizeram com que a minha vida estava estagnada em muitas áreas e eu não entendia o porquê, né? Então eu tinha traumas porque eu sofri muita rejeição, sofri abusos, eu sofri muita coisa na minha vida que fizeram com que a minha vida espiritual não ia para frente. Então, por muitos anos eu tentava ficar firme e eu não conseguia. E eu acredito que muitos jovens hoje em dia têm o mesmo problema que eu, porque eu passei anos tentando me firmar e eu não conseguia. E aí foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, né? Jesus, ele realmente, ele me tirou mesmo do lugar onde eu achava que eu nunca ia sair, me limpou e hoje eu me vejo como sentada na cadeira de príncipe, porque o lugar que eu estou hoje, ocupando as coisas que eu estou ocupando hoje, a responsabilidade que eu tenho hoje, eu não me via estando aqui onde eu estou e fazendo o que eu faço hoje. Então, o que eu quero passar para vocês nesse pequeno testemunho, porque tem muito mais coisa para falar, mas por questão de tempo, né, é que o inimigo ele vai usar os nossos traumas contra nós mesmos, principalmente para tentar parar o nosso ministério. Assim como ele fez comigo, eu vejo que ele também tenta fazer com os meus jovens, porque eu sou líder de jovens aqui da minha igreja. E eu vejo que muitos jovens eles são atormentados com os traumas que eles passaram e que hoje ainda, por incrível que pareça, ainda passam. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes cantando nos altares, mas eles estão com a vida totalmente corrompida. É uma coisa dentro da igreja e em casa é outra coisa com a família, sendo que o nosso primeiro ministério é a família.
Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que se tratem, busquem terapia, porque eu fiz terapia e na terapia eu consegui ver a vida de outra forma. E hoje eu me sinto feliz. Eu sou solteira e antes, eu não vou mentir para vocês, por conta das rejeições do meu passado, eu era como se eu fosse. Isso era um castigo. Eu via isso como um castigo de Deus sobre a minha vida. E hoje eu me sinto feliz em ser solteira porque eu tenho tempo para a obra do Senhor. E os solteiros, eles têm que cuidar da obra do Senhor. Esquecer um pouquinho de si, focar mais no Senhor, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que eu tenho para dizer para vocês essa noite, gente. Amém. Amém. Michele, obrigado por compartilhar isso conosco, por compartilhar um pouco do seu testemunho, da sua história e do quanto Deus te transformou, né? É realmente impactante, é impactante mesmo. E Deus, ele surpreende. Deus, ele é um Deus que surpreende a gente com a tua graça transformadora, enfim, Deus é maravilhoso, Deus é amor demais, sabe? E uma coisa que você falou, que é muito importante, inclusive eu ia deixar para falar isso no último encontro, mas vou falar rapidinho agora. Galera, aconselhamento bíblico, veja só, prestem muita atenção. Aconselhamento bíblico, ele não substitui terapia. Vou repetir. Aconselhamento bíblico não substitui terapia, tá? Aconselhamento bíblico é uma coisa, terapia, acompanhamento com psicólogo e, dependendo do caso, psiquiatra também, é outra coisa, tá? Então, o papel do conselheiro bíblico cristocêntrico é aconselhar a pessoa na palavra, a partir do momento que a pessoa se aproxima de você, né? Claro. Agora, volto a repetir, não confundam aconselhamento bíblico com terapia. Por quê? Porque tem coisas, galera, que só se resolvem na terapia, tá? Assim como tem coisas que só se resolvem com aconselhamento bíblico, tá? Então, não é você como pastor ou como líder, enfim, não é você fazer o papel do psicólogo e nem também o psicólogo fazer o papel do conselheiro bíblico também, tá? Então, em alguns casos, onde se faz necessário também esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim, as duas coisas andam juntas, tá? O aconselhamento bíblico e, ao mesmo tempo, a parte médica, a parte psicológica, psíquica, tá? Porque, infelizmente, ainda há pessoas que têm uma visão completamente equivocada a respeito da psicologia, sabe? E não, gente. Psicologia, ela é uma ciência como qualquer outra, e é uma ciência que é criada por Deus, pessoas podem glorificar ao Senhor através do exercício da psicologia. Eu conheço psicólogos cristãos, profissionais super respeitados, éticos, exemplares dentro do seu campo de atuação, tá? Então, enfim, só para deixar isso claro, para não aconselhamento bíblico e terapia são coisas diferentes, tá bom? Mais dúvidas, perguntas, comentários? Gente, fica à vontade, viu? A gente não tá acabando não, só para deixar esse espaço para vocês aí, tá? Teve uma pergunta que me fizeram há algumas semanas. Eu até anotei aqui. Uma pessoa me chamou no privado
e fez essa seguinte pergunta. O que se deve fazer, no caso, se você receber na sua igreja uma pessoa que é assumida homossexual? Essa foi a pergunta. Então, vamos matar essa, porque talvez mate a pergunta de muitas pessoas que às vezes ficam com vergonha, né? Fala para nós aí, Lincoln. Beleza. É o seguinte, na nossa revista atual de Escola Bíblica, a lição 10 fala sobre a questão da homossexualidade. Inclusive, essa lição 10 da revista, eu até dividi ela em duas partes. Eu comecei domingo passado, vou terminar esse próximo domingo agora aqui na igreja. O que fazer quando chega uma pessoa, um homossexual na sua igreja? Primeiro ponto, gente. Toda pessoa, todo e qualquer ser humano, independente de ser cristão ou não, ele é portador da imagem e semelhança de Deus. Logo, essa pessoa merece respeito, ela merece dignidade, valor e amor. Esse é o primeiro ponto. Então, como que você vai receber essa pessoa? Como você recebe qualquer outro visitante na tua igreja local. É um ser humano, gente. É um ser humano. Tá? O homossexual, ele não é menos ser humano do que eu e você. E é bom falar essa pergunta, porque é o seguinte, a gente foca muito na questão da relação, ou até mesmo do desejo, da atração homossexual. E eu percebo que nós precisamos colocar no mesmo pé de igualdade pessoas que não são homossexuais, mas que usam do seu corpo, da sua sexualidade, deliberadamente. Então, um pecador homossexual não é mais pecador do que um pecador heterossexual. Então, tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Pecador é pecador. Ponto final. A partir do momento que essa pessoa, que esse homossexual, está frequentando os cultos, 1, 2, 3, 5, 1 mês, 2 meses, está frequentando ali os cultos da comunidade, você em algum momento vai chamar essa pessoa para conversar. Ou então a própria pessoa. E é aí, galera, que entra a questão do aconselhamento e do discipulado. Em que sentido? Nós devemos amar essa pessoa. É uma pessoa portadora da imagem e semelhança de Deus. Certo. Porém, nós precisamos ser cirúrgicos no sentido de dizer para essa pessoa que essa prática, essa conduta, esse modo de vida é incompatível com a direção criada por Deus a respeito da sexualidade. Isso é discipulado, gente. Isso é discipulado. Isso é aconselhamento cristocêntrico. E você vai falar para essa pessoa, você vai falar o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus não criou você para viver ou usufruir a sexualidade como você está vivendo. Deus, ele se revela a você da seguinte forma. E aí você vai
pá, e começa a falar de Deus para a pessoa. E vai falar o seguinte: a sua história, a sua vida precisa apontar para Deus. E precisa apontar para Deus, quando eu estou falando isso, galera, eu não estou falando de um ponto de vista impositivo, dogmático. Não, eu estou falando isso do ponto de vista que olha o Deus que criou você. Olha quem é esse Deus que te ama. Veja o que esse Deus fez por você. Olha como a sua história está na grande história. Todos nós mereceríamos o inferno. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Paulo já vai dizer isso. Mas Jesus, ele se entregou por nós. E ele, ao se entregar por nós, ele abriu um caminho para a minha vida e para a sua vida. Então, essa prática, ela não é uma prática de quem quer se relacionar com Jesus. Essa prática te impede de ter o cheiro de Jesus, de ter o perfume de Jesus na sua vida, de ter a presença do Espírito Santo habitando em você. Isso te impede de viver um relacionamento real com Deus que dá sentido a toda a tua vida e toda a tua existência. Isso é pecado. Deus abomina isso. Mas ele te chama para um recomeço. E a partir desse recomeço, ele quer começar a escrever uma nova história para você. É ser bíblico, gente. É ser bíblico no aconselhamento, é ser bíblico no discipulado. É mostrar Romanos 1 para a pessoa. Estou falando Romanos 1 como um dos vários textos que falam sobre práticas homossexuais. Tá? Que se for olhar o Velho Testamento, por exemplo, tem Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra é antes da lei de Moisés. Ou seja, Deus abomina a relação homossexual desde antes da lei mosaica. Antes disso, Deus já abominava. Então não é uma coisa que, a lei é para aquele tempo lá. Não. Se for para Sodoma e Gomorra, já vai cair por terra desse argumento. Se essa pessoa virar para você e perguntar assim, mas você está querendo então me dizer que Deus ele quer privar minha liberdade de ser? Você vai falar, não. Muito pelo contrário. Deus quer te dar liberdade. Liberdade do pecado. Agora, não pense você que você é livre, porque na verdade ninguém é livre. A grande pergunta é a qual Senhor você está servindo? E se você não serve a Deus, você está servindo a outra pessoa, outra coisa. Logo, pecado. Romanos vai falar isso. Romanos 5 vai falar isso. Então não é uma questão de Deus privar a sua liberdade de ser. Não. A questão é, você prefere ser servo de quem? De você mesmo ou de Deus? Você prefere ser escravo de quem? De você mesmo? E vai se levar para a morte? Ou você vai ser escravo de Deus? Que vai te libertar da escravidão do pecado e vai te dar a vida eterna para você passar a eternidade todinha com Ele. Palavra, gente. Palavra. Como que eu vou lidar com o homossexual na minha igreja? Através da palavra. O que a palavra diz? Não é o que você acha, não.
sabe? Não, é o que a palavra diz. Enfim, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. É isso tudo. Eu tô assim, como se diz, a gente fica maravilhado, né, de ouvir. Muito cirúrgico. Eu acredito que o principal não é, igual o Lincoln falou, palavra, 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 mas também a maneira, a forma com que nós abordamos as pessoas, né? A palavra do Senhor fala que todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Acredito que Romanos também. Então, se todos pecaram, não existe um justo sequer. Não é verdade? Então, nós não podemos nos colocar numa categoria superior e o homossexual numa categoria inferior de pecado, né? Porque aos olhos do Senhor, em Adão, no pecado original, todos nós pecamos, né? Então, não apenas usar a palavra, mas da forma que o Lincoln muito bem introduziu e falou, usar a palavra com amor, porque você está lidando com pessoa, você está lidando com uma alma, né? Com alguém que, se você realmente souber como instruí-lo e discipular, é o discipulado. Essa palavra não pode sair da nossa boca e nem do nosso dia a dia. Discipular jovem não é dirigir culto. Vou falar todas as nossas reuniões, vocês vão ficar careca, cansados de me ouvir. Discipular jovem não é dirigir culto. Discipular jovem é você assentar 1, 2, 3, 5, 20 vezes e explicar para ele qual é o plano do Senhor para a vida dele. Entende? E não queira fazer o papel do Espírito Santo também. Porque a partir do momento que você fez o que o Lincoln falou, você introduziu a palavra, o Espírito Santo é que convence a pessoa, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, usem a palavra com amor, porque você não quer perder ninguém. O nosso objetivo como líderes, como pastores, é ganhar a pessoa, é trazer ela para perto. E ninguém traz ela para perto, perdão, ninguém traz essa pessoa para perto julgando ou tratando com vara de ferro, né? Porque existe... Olha como que foi diferente a fala do Lincoln, a abordagem dele, como se ele estivesse na frente de um homossexual, pregando para ele dessa maneira. Então, existe uma diferença muito grande na conotação que a gente usa, na entonação de voz que a gente usa com a pessoa. E não apenas no tete-a-tete, discipulado pessoal, mas também no púlpito. Porque ninguém é trouxa, todo mundo sabe quando você está pregando em cima de algo que refere-se àquela pessoa ou ao pecado específico dela. Então, a gente tem que ter ética também, muito cuidado na abordagem, para que a gente trate com as pessoas como almas, né? Lembre-se que aquela pessoa que precisa de misericórdia, um dia também você pode precisar dessa mesma misericórdia, né? E a gente vai querer ser tratado da mesma forma que a gente trata as outras pessoas. Então, vamos tratar bem as outras pessoas, vamos usar a palavra do Senhor com muito amor, com muita cautela, nas palavras, na forma de falar, né? Principalmente a geração de hoje que precisa desse cuidado e desse amor. Pastor Geberson levantou a mão, pode perguntar, pastor. Gente, só mais alguns minutinhos, nós já vamos encerrar, tá? Aguenta firme aí, por favor. Fala, pastor. Eu só quero parabenizar aqui o nosso pastor e pastora Camila, o Lincoln, por esse belíssimo trabalho. E eu quero aqui incentivá-los a ter algum ponto de contato com algum jovem, pois esse tema ele é muito importante. Há muitos jovens que estão sendo muito bombardeados, estão presos na pornografia, e o nosso livro de escola dominical, ele tem trazido assuntos muito atuais, é muito importante. Até porque para falar de sexualidade nas igrejas, principalmente religiosas, é um tabu muito grande. Então, eu quero aqui de coração parabenizar os dois e pedir para os jovens que estão aqui, para que esteja algum ponto de contato com algum jovem. Hoje eu recebi um convite de um jovem que estava aqui comigo, eu tive que deixar ele em casa agora, é o Nicolas, ele toca trompete, ele disse, pastor, o senhor quer pegar aula hoje? Eu quero, vamos pegar aula. E aí a nossa aula foi 1 hora, aí depois, pastor, o senhor quer me ensinar a tocar bateria? Bora, eu te ensino. Aí o Jonathan mandou o link aí do grupo, eu entrei para que ele pudesse assistir, para que ele pudesse ver, ele gostou, ele vai assistir as aulas que ele perdeu, as 2 aulas,
e que nós não podemos perder esses contatos. Como a senhora acabou de falar, pastora Camila, todo dia, não é fácil discipular um jovem, é muita tentação no mundo. Então, eu quero aqui parabenizar e incentivá-los a ter contatos, algum ponto de contato com algum jovem, senta para conversar e dessa conversa aproveita e já entra nessa live maravilhosa. Que Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Que isso, a gratidão é nossa de ter o senhor aqui. Inclusive, nos ajude lá no grupo dos pastores, incentivando, né? Os pastores a mandar o link, né, para os seus jovens, mandar o link nos seus grupos, porque nós já deixamos até claro desde o início que a nossa palestra ela é aberta, né? Os líderes, eles sabem como que eu sou. Eu meio que obrigo eles a participarem porque eles precisam estar preparados. Mas aos jovens, os jovens das igrejas, os liderados, né? O convite é aberto para eles participarem de todos os nossos encontros. Eu nem gosto de restringir, porque eles sempre perguntam: vai ter encontro, a gente queria participar, é só os líderes, como que faz? Falei: olha, fique tranquilo, que a gente vai mandar, inclusive a gente posta no Instagram. E o senhor que está aqui hoje, como o senhor conseguiu ouvir, mas na quarta-feira passada, salvo engano, a pastora Creuza também estava. Então, sempre tem um pastor entrando aqui, né, para poder ouvir o que a gente está ensinando, para poder colaborar com a gente. E aí, vocês que já ouviram, mexe lá com os outros pastores para incentivar eles a não apenas liberarem os líderes nas quartas-feiras para participar, mas também participar junto com a gente. Às vezes está lá de boa na quarta-feira à noite. E esse ensinamento do Lincoln aqui é uma preciosidade, gente. Eu sou meio suspeita para falar da nossa igreja, mas raríssimas igrejas hoje que realmente são comprometidas com esse tipo de tema, nessa profundidade e com essa seriedade bíblica que nós temos. A gente tem um cuidado, um zelo muito grande para tratar desse tipo de tema, sem fugir daquilo que a palavra do Senhor nos dá como bússola, né, como diretriz. Então, a nossa intenção é essa, é ter vocês como líderes de jovens bem esclarecidos, bem formados, estudem a palavra, não adianta. Eu falo que o líder que não gosta de leitura, ele tá lascado, entendeu? Ele tá lascado mesmo, porque precisa de ler, não apenas leitura, mas leitura, não leitura devocional. Leitura devocional é obrigação, né? Eu tô falando aqui de leitura de estudo, né? De você estudar, sabe? O Lincoln, ele tem muitos bons livros. Lincoln, eu gostaria de saber sobre o tema, inclusive sexualidade, né, Lincoln? A gente tem livros aqui sobre sexualidade. Eu gostaria de saber mais sobre esse tema. Tem como vocês nos ajudar? O Lincoln manda os livros para vocês, artigo, e vocês precisam se esmerar. E lembrem-se, a quem muito é dado, muito é cobrado. Vocês não estão no Ministério de Jovens para dirigir culto, vocês estão para assessorar, discipular e liderar. E liderança começa por exemplo, né? Nós somos os primeiros. Os jovens, meus jovens não gostam de ler. Tu não gosta de ler. Meus jovens não gostam de participar de culto. Tu tá participando dos cultos? Então, assim, é exemplo, né? Os jovens vão ser aquilo que o líder é. Nem todos, né? Pode passar aí 1 ou 2, mas a grande parte vai se espelhar no líder que tem. Então, assim, não adianta a gente querer ter um grupo de jovens maduro, um grupo de jovens abençoado, um grupo de jovens que quase não peca, né? É quase possível de acontecer, mas a gente espera que isso aconteça com o tempo, se nós não nos esmerarmos em nos preparar. Até esse tempo aqui que vocês estão tendo. Eu sei que vocês poderiam estar fazendo um monte de outra coisa, mas vocês decidiram estar aqui com a gente, ouvindo o testemunho, né, muito lindo da nossa líder aí, da Michele, que contou para nós que ela passou por isso. Então, igual ela, nós temos vários outros. E aqui é um espaço, e fecho com isso para a gente poder encerrar. Aqui é um espaço aberto para que você possa contar a sua experiência, para que você possa abrir o seu coração, né? Pastor, nós estamos precisando de oração nessa área. Na minha área, pessoal, se você não quer abrir aqui, eu sempre digo que o meu WhatsApp é aberto. Você pode ir lá, eu posso até demorar para responder, mas eu respondo. O meu Instagram também é aberto, então fala com a gente. Se você está passando aperto espiritual, se você precisa de oração em alguma área que talvez você não consiga ter ajuda imediata, fala com a gente, gente. Nós somos líderes de vocês, não é só de nome, né? Fulano é líder ou diretor de jovem. Não.
a gente tem que ser líder no dia a dia, né? O pastoreio acontece, assim como o pastor Jefferson falou, no dia a dia, e é custoso, mas é o nosso trabalho. E é o trabalho de vocês também, porque se vocês estão assessorando outros jovens, quem está assessorando vocês? Eu sei que às vezes os pastores não dão conta, né? Porque eles têm o labor deles, já que já gasta muito tempo. Mas então, nós estamos aqui para assessorar vocês, tá? Por isso que nosso encontro é todas as quartas, a partir de 8 horas. Não vamos abrir mão disso até que isso seja um hábito. Não é todas as quartas que você vai ver a minha cara aqui, mas você sempre vai ter alguém aqui para ensinar vocês e assessorar vocês. Na quarta-feira passada, por exemplo, eu entrei e saí rapidinho, mas sempre estaremos aqui, tá bom? Vamos sempre falar, olha, por exemplo, nós vamos ter esses encontros sobre sexualidade. Quando o Lincoln falar assim, fechou, acabou, nós já temos engatando outro para a gente poder aprender. Alguma pergunta ou dúvida, gente? Sobre o que nós falamos aqui? Lembrando também que aqui é um espaço para vocês serem ministrados, né? O Lincoln aí no finalzinho ainda deu uma palhinha de ministração de pastor para vocês, que às vezes a gente não tem. E isso é bom porque eu deixo o nosso coração bem quentinho. Não é verdade? Não tendo, então eu quero fazer uma oração para vocês, para nós encerrarmos. Lincoln, muito obrigada, meu amigo. Você sabe que você é nosso parceiro aí. Você é parceiro da IDP em todos, né? Nós estamos em todas, né? E que o Senhor te abençoe, multiplique e te dê uma coroa de glória pelo seu trabalho, nos ajudando e ajudando o ministério a crescermos espiritualmente na fé, em nome de Jesus. Gente, oração rápida, Senhor. Obrigado por este tempo. Obrigado pelo Senhor ter aberto os nossos olhos espirituais. Que o nosso problema, Senhor, o nosso problema, como diz o ditado, o buraco é muito mais embaixo. Mas a misericórdia do Senhor alcança todas as valas, todos os vales. E nós estamos aqui para poder aprender e a entender, Senhor, que o Senhor nos chamou para resgatar pessoas, para resgatar vidas. E nós estamos dispostos a ir até os confins da terra por esses motivos. Pedimos que o Senhor venha nos renovar as nossas forças, nos ajudar e não nos deixar abandonar o barco, mas ao contrário, renovar a nossa fé e força para que a gente chegue até o final, ou chegar até o outro lado, com o Senhor junto conosco. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.